Na vida nós lidamos com diversos problemas, e alguns deles podem acabar se tornando pecados, que podem ser destrutivos não apenas para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida em geral. E esse é o caso da inveja. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para todos os que são novos por aqui e não me conhecem, muito prazer, eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão, sempre com o objetivo de te ajudar e inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Vivemos em um tempo que, infelizmente, é muito fácil cair na comparação. Principalmente com as redes sociais, você pode estar acessando a vida de diversas pessoas diferentes, muitas das quais você nem mesmo conhece, ou pelo menos ver a parte da vida que elas desejam que você saiba. E o problema é que com toda essa comparação, acaba surgindo um outro pecado muito perigoso, a inveja. A Bíblia contém diversas passagens nos mostrando o perigo da inveja e as suas consequências. Então nesse vídeo nós estaremos analisando como a inveja pode não somente destruir a sua vida espiritual, mas a sua vida como um todo. Tiago capítulo 3, versículo 14 ao 17 nos diz assim: Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então nós vemos como que a Bíblia nos alerta sobre a inveja, o quanto que ela é perigosa. Ela brota no coração como uma erva daninha, a partir de uma cobiça por aquilo que é do outro e o descontentamento com aquilo que é seu. E a partir da inveja surgem todos os tipos de males, porque quantas pessoas que pela inveja acabam cometendo cada vez mais pecados cada vez piores. Então nós vemos que a inveja é extremamente perigosa e se nós queremos verdadeiramente viver a vontade de Deus, devemos fugir disso. E para nos aprofundarmos ainda mais e entender as consequências e o perigo da inveja, estaremos analisando uma história bíblica, a história de Saul e Davi. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5 ao versículo 9 nos diz assim: Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No livro de 1 Samuel, nós podemos ver a história de Saul e Davi. Nós podemos começar analisando desde o início e ver quando o povo de Israel pediu por um rei. E naquela época, o profeta Samuel era também juiz sobre a nação de Israel. E quando lhe pediram um rei, ele foi consultar ao Senhor e o Senhor direcionou que ele deveria ungir Saul como rei. E Saul foi então o primeiro rei de Israel. E nós vemos que durante um certo tempo ele seguiu aquilo que Deus queria que ele fizesse, mas com o passar do tempo, Saul na verdade foi se afastando do Senhor. Ele começou a desobedecer a Deus. E nós vemos que, a partir de um ato de desobediência, ele acabou perdendo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele perdeu o reinado e perdeu também as bênçãos que o Senhor tinha a conceder na vida dele. Porque, de fato, ele havia sido chamado, ele havia sido escolhido, ele foi ungido, mas pela sua desobediência, ele perdeu aquilo que Deus havia preparado para ele. E então, em sequência, nós vemos a história de Davi, que foi ungido para substituir Saul. Nós vemos que em determinado episódio, Samuel vai até Saul e lhe diz que o Senhor estava tirando o reino de suas mãos e dando a outro que era melhor do que ele. E neste tempo, Deus já havia direcionado Samuel a ir ungir Davi como o novo rei de Israel. Mas isso não aconteceu imediatamente. Davi não se tornou rei imediatamente. Na verdade, pelo contrário, ele acabou se tornando servo de Saul e fazendo parte do seu exército. E aí nós chegamos nessa ocasião em que o exército de Israel estava voltando da guerra e as mulheres começaram a cantar alegremente, a dançar e celebrar a vitória. E então elas cantaram uma música que irritou muito
a Saul. O refrão da música atribuía milhares para Saul, mas dezenas de milhares para Davi. Esse foi o ápice do momento em que Saul começou a questionar o que mais ele poderia ter, o que mais eles vão lhe atribuir. Agora, falta apenas que eles lhe entreguem o reino. E Saul já sabia que o reino seria tirado dele, porque ele já havia recebido a palavra do Senhor alertando que o reino seria tirado dele pela desobediência dele. E então ele foi tomado de inveja. E a partir daquele momento, ele não somente começou a invejar Davi, mas ele procurou matar Davi. E aqui nós vemos a diferença entre os dois, porque ambos foram ungidos pelo Senhor para se tornarem reis de Israel. Porém, pelas suas atitudes de obedecer ou não a Deus, eles tiveram suas consequências. E nós vemos que Saul apenas desobedeceu ao Senhor e não teve verdadeiramente um arrependimento de voltar-se novamente para Deus. Pelo contrário, ele acabou se entregando ao pecado e o pecado o levou a mais pecado. Porque como a Bíblia mesmo nos fala, o pecado é como um abismo. O abismo chama outro abismo. Então, com essa inveja, Saul agora começou a perseguir Davi, porque ele queria matá-lo, para que ele não viesse a tomar o seu reino. E existe algo muito interessante que me chama a atenção nessa passagem, que é o fato de que as mulheres atribuíram milhares a Saul, mas ele não ficou contente com isso, porque a Davi foi atribuído dezenas de milhares. Isso nos mostra que a inveja vai brotando no coração como essa erva daninha quando nós estamos descontentes com aquilo que nós já temos, com aquilo que Deus já nos deu, e começamos a olhar para o outro e ver aquilo que o outro conseguiu e que nós queremos também, sem nem saber se realmente aquilo é o que nós devemos ter, sem saber se aquilo é o que Deus tem para nós, que é o mais importante. Então nós vemos que a inveja começa a partir de uma cobiça por aquilo que o outro tem e a partir do descontentamento com o que você tem. E a partir disso, ela vai se expandindo cada vez mais, porque se você não cortá-la pela raiz, ela vai crescer e vai dominando o seu coração e te levando a pecados cada vez maiores, cada vez piores. E o que nós precisamos entender é que ambos foram chamados por Deus. Todos os dois foram ungidos, mas a diferença está que cada um procedeu de uma maneira. Enquanto Davi verdadeiramente seguiu a vontade de Deus, mesmo quando ele ainda era pastor, mesmo no tempo em que ele teve que esperar a promessa se cumprir, mesmo no tempo em que ele ainda estava no exército, em que ele ainda não havia se tornado rei, durante toda a sua trajetória, ele escolheu permanecer obedecendo ao Senhor. Enquanto isso, Saul, na verdade, foi desobedecendo a Deus e permaneceu no seu pecado, ao invés de voltar-se ao arrependimento. Porque isso é o ponto-chave que precisamos entender, é que nós precisamos obedecer a Deus e verdadeiramente nos arrependermos quando necessário. Porque sim, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecado, mas a diferença está naquele que reconhece o seu pecado, se arrepende e verdadeiramente busca ao Senhor Jesus. Entende que é somente através de Cristo que nós temos a redenção. E ele não se contenta no pecado, mas busca o arrependimento, a mudança de vida, para dessa forma agradar a Deus e viver o seu propósito. A partir disso, nós entendemos o quanto é perigoso você viver em um descontentamento com aquilo que você tem. Você deixa de reconhecer aquilo que Deus já tem feito e as bênçãos que você já tem alcançado. E você começa a se comparar, a comparar a sua vida com a vida do outro, a comparar o que você tem com o que o outro tem. E isso vai penetrando o seu coração através da inveja. Então nós entendemos que a inveja nos faz deixar de usufruir aquilo que Deus tem para nós porque estamos ocupados demais focando naquilo que é do outro. Quando estamos com os nossos olhos apenas desejando aquilo que é do outro, deixamos de reconhecer aquilo que temos, as oportunidades que temos e o que nós podemos fazer. E além disso, a inveja vai conduzir a diversos outros pecados, porque a partir da inveja muitas pessoas começam a desejar o mal do outro, começam a agir com falsidade, desonestidade e muitas das vezes agir para prejudicar ao outro. E quando você é dominado pela inveja e consequentemente pelos pecados que se seguem, você vai se afastando cada vez mais do plano de Deus e do plano que ele tem sobre a sua vida. E assim como acabou acontecendo com Saul, você começa a perder aquilo que Deus gostaria de lhe entregar, aquilo que Deus tinha para realizar na sua vida. Mas você perde isso porque você não está trabalhando naquilo que ele quer que você faça. Você não está focando naquilo que ele quer que você foque, mas você está olhando para a vida
do outro e desejando aquilo que é do outro. E nós podemos ver que grande diferença entre Saul e Davi, porque Davi permaneceu fiel ao Senhor, mesmo quando ele ainda era um pastor. Sabe, muitas das vezes nós olhamos para a história dessas pessoas na Bíblia que tiveram uma grande intimidade com Deus, que tiveram uma grande história com Deus, e nós pensamos, nossa, que maravilhoso, Davi se tornou rei, mas nós esquecemos de todos os anos que ele passou como sendo um pastor. E depois disso, mesmo depois de ser ungido, todos os anos que ele passou até ele ser coroado rei. Nós nos esquecemos que é durante esse tempo em que ninguém estava ligando, em que ninguém estava vendo, que Deus estava trabalhando, que Deus estava o forjando, que Deus estava o preparando, e assim também é em nossas vidas. A inveja nos impede de verdadeiramente viver o plano de Deus, porque deixamos de focar naquilo que Ele tem para nós, apenas olhando para aquilo que está acontecendo na vida do outro. Deixamos de seguir aquilo que Deus já nos instruiu a fazer e deixamos até mesmo de ser agradecidos com aquilo que Deus já nos tem dado. E como já falei em um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre o perigo da murmuração, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir, Deus se agrada de um coração grato e Ele abençoa quando nós temos um coração grato. Agora, se nós vivemos em inveja, consequentemente nós não seremos agradecidos e consequentemente não receberemos as bênçãos do Senhor. Até porque nós vemos na palavra de Deus que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito, que quem for fiel no pouco será colocado sobre o muito. Então nós entendemos que se nós não estamos sendo fiéis naquilo que nós temos hoje, aquilo que nós possuímos hoje, aquilo que Deus nos deu hoje, os privilégios que temos, as oportunidades que temos, se nós não estamos sendo fiéis nessas coisas, não poderemos alcançar coisas ainda maiores que Deus tem para nós. Porque a verdade é que nós somos moldados, que nós somos transformados durante o processo, para então alcançar o resultado maior daquilo que Deus tem para nós. E por isso precisamos focar naquilo que Ele quer que nós venhamos fazer e não no que está acontecendo na vida de outras pessoas ao nosso redor. A inveja pode acabar destruindo a sua vida e até mesmo a sua vida em relação às outras pessoas. Nós vemos que foi por conta da inveja que os irmãos de José o venderam como escravo. E quantas pessoas que por conta da inveja acabam prejudicando outras pessoas, afastando outras pessoas. Então não queira viver baseado na inveja, porque ela só vai lhe trazer destruição. O que nós precisamos entender é que os planos que o Senhor tem para nós são perfeitos. Ele sabe aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós e Ele espera nos conceder essas coisas se estivermos verdadeiramente dispostos a segui-lo. Os seus planos são perfeitos. E se nós nos dedicarmos a obedecer a sua palavra, a seguir o seu ensinamento, vivendo de acordo com aquilo que Ele tem para nós, nós poderemos vivenciar tudo aquilo que Ele tem preparado. E quando nós entendemos que Deus tem um plano perfeito sobre nossas vidas, não vamos precisar ficar nos comparando com outras pessoas, porque entendemos que cada um tem a sua jornada e que Deus trabalha da melhor forma na vida de cada um. Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Reconheça que os planos que Deus tem sobre a sua vida são perfeitos e queira viver o plano de Deus. A verdade é que o segredo para vencer a inveja está no contentamento em Deus. Quando você entende o que Deus tem a fazer por você e através de você, fica muito mais fácil de viver a sua jornada, de seguir aquilo que Ele está te chamando para fazer. Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3 nos diz assim: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago nos mostra que a partir de um desejo errado surgem todos os tipos de coisas ruins. E ao final, essa pessoa acaba não alcançando nada do que deseja, porque ela só pensa em seus próprios prazeres, movida pela inveja e cobiça. Nós devemos compreender que o Senhor é o nosso Pai, que nós podemos sim apresentar os nossos pedidos a Ele, e devemos entender também que Ele tem planos infinitamente maiores para cada um de nós. Mas devemos sempre nos lembrar que o nosso objetivo não deve ser seguir apenas os nossos próprios desejos, mas sim nos submeter à vontade de Deus. E quando nós entendemos a soberania de Deus sobre nossas vidas e entendemos que Ele tem um propósito a realizar em nossas vidas, será muito mais fácil viver em obediência à sua palavra e não olhar com inveja para aquilo que os outros estão conquistando, os outros estão alcançando ou vivenciando, porque estaremos experimentando as nossas próprias experiências com Deus. Então nós vemos que a inveja só traz destruição, mas se escolhemos verdadeiramente obedecer ao Senhor e viver em contentamento, estaremos satisfeitos nele. Verdadeiramente encontraremos a fonte do contentamento, que é o próprio Senhor Jesus. Estaremos satisfeitos em sua presença.
presença e em quem Ele é. E devemos também nos lembrar que Ele nos abençoará à medida que lhe obedecemos. Quanto mais nos dedicamos a viver o seu propósito, mais Ele vai nos direcionar a seguir os seus planos e a verdadeiramente alcançar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu espero que através desse vídeo você reconheça que a inveja só vai te impedir de viver o propósito de Deus e vai acabar ocasionando a destruição da sua vida espiritual, do seu relacionamento com outras pessoas, até mesmo a destruição da sua própria vida. Mas quando você verdadeiramente buscar seguir o propósito do Senhor, focando naquilo que Ele te chamou a fazer, você irá vivenciar as grandes coisas que Ele tem preparado. Porque sim, o Senhor está disposto a nos ouvir, basta que estejamos dispostos a buscá-lo. Sim, o Senhor está disposto a nos direcionar, basta que nós estejamos dispostos a lhe ouvir. Sim, o Senhor está disposto a nos abençoar, basta que nós estejamos dispostos a lhe obedecer. Então saiba que os planos do Senhor são grandes para a sua vida. Então deixe de focar na vida do outro e olhe para aquilo que Deus tem a realizar na sua vida. Volte-se verdadeiramente para Deus e pergunte a Ele: Senhor, quais são os teus planos para mim? Senhor, me ajude, que eu não venha olhar para aquilo que o outro está fazendo, mas que eu possa focar naquilo que o Senhor tem preparado para mim. Me ajude a cumprir o meu propósito e a seguir verdadeiramente a tua vontade. E tenha certeza que Ele vai te direcionar. Eu espero muito que Deus tenha falado ao seu coração através do vídeo de hoje e que você possa aplicar tudo isso em sua vida para verdadeiramente viver o propósito do Senhor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!